Olá, o meu nome é Carlos Rodrigo e hoje eu vou contar a história de Como Seis Viajaram o Mundo, dos irmãos Grimm. Havia um soldado que, depois de prestar serviços ao rei numa guerra, após voltar para casa, descobriu que o dinheiro que ele ganhou era muito pouco. Isso deixou ele muito furioso. Então ele pensou: se eu, se eu me juntar com várias pessoas especiais, pode ser que eu consiga pegar do rei a quantidade de dinheiro que eu realmente mereço. Então ele saiu pelo mundo e, passando numa floresta, ele encontrou um lenhador que arrancava árvores do chão como se elas fossem tão leves como simples palitos. Então ele perguntou para o lenhador se o lenhador tinha interesse em servir ao soldado. E o lenhador disse que sim. Então, o nosso protagonista, junto com o lenhador, continuou seguindo pela floresta e encontrou um arqueiro que estava com um olhar bem concentrado e fixo no horizonte. O soldado perguntou: Arqueiro, para onde você está olhando? E o arqueiro respondeu: lá longe, a uns 2 quilômetros, existe uma árvore. Existe um pequeno ponto num dos galhos dessa árvore. É para lá que eu quero atirar. Então o soldado perguntou, né, para o arqueiro: Arqueiro, uma pessoa com seus talentos me seria muito vantajoso. Você gostaria de me servir? E o arqueiro falou que sim. Então os três continuaram seguindo e chegaram num campo onde havia 7 moinhos. Mas apesar de não ter nenhum vento, deles não sentirem nenhuma brisa por perto, as pás dos moinhos se movimentavam numa velocidade muito rápida. Então eles perceberam que, a uma certa distância, havia um homem debaixo de uma árvore sentado. Eles foram para lá e viram que esse homem estava com uma das narizes tampadas com um dos dedos. E perguntaram: o que você está fazendo? E o homem respondeu: com a minha narina eu consigo assoprar de tal forma que consigo movimentar as pás desses 7 moinhos. O soldado achou isso uma habilidade muito interessante e também perguntou para o assoprador se ele gostaria de fazer parte do time. E ele aceitou. Seguindo o grupo, chegaram a uma floresta e lá havia um homem descansando, com uma das suas pernas separadas do corpo. O soldado olhou e falou assim: por que sua perna está separada do corpo? E aí o moço respondeu: eu de vez em quando eu preciso separar a perna do meu corpo, porque quando eu estou com as duas pernas, eu corro numa velocidade tão rápido que as pessoas acabam reclamando. E aí o soldado parou, pensou e também convidou o corredor. Seguindo na floresta, encontraram um homem que estava com um chapéu torto. O soldado perguntou: por que o seu chapéu está torto? E o homem respondeu: eu preciso deixar meu chapéu torto porque quando eu endireito meu chapéu, surge uma brisa tão gelada que é capaz de congelar as aves e elas caírem mortas de tanto frio. O soldado também convidou ele a fazer parte do grupo e o homem de chapéu aceitou. Então o grupo chegou a uma cidade em que houve a notícia que havia uma competição. O rei havia determinado que quem conseguisse vencer a sua filha numa corrida receberia a mão dela em casamento.
porém, se perdesse, perderia a cabeça. O soldado foi ao rei e falou que gostaria de participar dessa competição, mas quem correria em nome dele seria o seu servo. O rei falou: tudo bem, mas nesse caso, se o seu servo falhar e perder a competição, tanto o seu servo quanto você perderão a cabeça. E o soldado aceitou. No dia da corrida, foram estabelecidas as regras. O servo e a princesa deveriam correr até uma floresta onde havia uma fonte, cada um carregando uma taça, encher essa taça e voltar até o castelo. Quem chegasse primeiro, obviamente, ganhava a corrida. O soldado pediu para que o homem que tinha a perna separada, para que ele corresse. Apesar que a princesa era uma das grandes corredoras do reino e nunca houve história de alguém que conseguisse ter vencido ela numa corrida, o homem que tinha a perna separada conseguiu correr muito mais rápido do que a princesa. Chegou na fonte, encheu sua taça e quando estava voltando, surgiu uma preguiça, encontrou um crânio de um cavalo no chão e decidiu utilizar como travesseiro e dormiu. Pois bem, a princesa chegou também na fonte, colocou a água na sua taça e quando estava voltando encontrou o corredor dormindo. E ela ficou tão contente porque pensou: tenho a vida do meu inimigo nas minhas mãos. Então ela simplesmente derrubou a taça do corredor e seguiu sua corrida. Porém, o arqueiro lá do castelo conseguiu ver toda a corrida. E preocupado com o corredor, pegou uma flecha e atirou de forma que atingisse o crânio do cavalo, que servia de travesseiro, e sem machucar o corredor, acabou acordando ele. O corredor, percebendo o que tinha acontecido, juntou sua segunda perna ao corpo, pegou sua taça, voltou à fonte, encheu de água novamente e foi em direção ao castelo. Conseguiu chegar 10 minutos antes da princesa. Pois bem, o rei não queria que a filha casasse de jeito nenhum com um simples soldado. E a filha também não tinha o mínimo interesse de casar com um plebeu. Então os dois ficaram tramando uma armadilha para livrar a princesa de seu indesejado pretendente. Então o rei chamou o grupo e os levou a uma sala que tinha o chão de ferro, as paredes de ferro, as portas de ferro e a janela tinha grades de ferro. Então o rei mostrou uma mesa que tinha um enorme banquete, cheio de várias comidas deliciosas e falou para eles: por favor, sintam-se à vontade. Eles entraram, começaram a comer, se deliciando com as diferentes comidas e bebidas que tinham lá. E o rei saiu e trancou a porta. Foi então correndo para o seu cozinheiro e ordenou que ele colocasse fogo embaixo do quarto. O cozinheiro obedeceu ao rei e, com o passar do tempo, começou a ficar cada vez mais quente no quarto. Mais quente. O grupo começou a achar que era por causa da comida ou da bebida e eles tocaram que era uma armadilha para que eles morressem sufocados com o tamanho calor. Pois bem, o
homem de chapéu falou: fiquem tranquilos, eu vou colocar meu chapéu no lugar. Ele colocou o chapéu no lugar e chegou uma brisa bem gelada. Passou um tempo e o rei, já acreditando que todos os membros do grupo estavam mortos, né, correu para a sala e abriu a porta, né? Quando todos os membros saíram, falando assim que não aguentavam mais o gelo que estava na sala e queriam muito o calor que estava de fora da sala, né? O rei olhou a sala, ficou tipo bravo com o cozinheiro, correu atrás dele, mas o cozinheiro mostrou o fogo, diz assim: "Não, mas olha aqui, tá, era para a sala estar fervendo". E aí o rei se tocou que não tinha o que fazer, que o grupo era realmente muito habilidoso. Então ele chamou o soldado, né, o líder do grupo, e tentou negociar com o soldado. Perguntou: não tem como você abrir mão de se casar com a minha filha, né? E se eu lhe der algum tipo de tesouro em troca? Então o soldado parou, pensou, falou assim: tudo bem, eu aceito, se você der para nós todos os tesouros que nós conseguirmos carregar. O rei falou: não, tá ótimo. Então, acordo fechado. E o soldado falou: perfeito, então daqui a 14 dias eu venho retirar os tesouros. Né? Durante esses 14 dias, o soldado convocou todos os artesãos do reino para que fizessem uma imensa sacola. Ao terminarem de fazer a sacola, o soldado, junto com o grupo, levou essa sacola no 14º dia para que o rei colocasse os tesouros. E quem ia carregar as sacolas? Aquele lenhador do começo da história que tinha retirado as árvores como se eles fossem apenas palitos. Então o rei começou colocando na sacola 1 tonelada de ouro. O lenhador levantou a sacola nas costas, viu que era muito leve e disse assim: nossa, isso aqui é muito leve, pode colocar mais. E o rei começou a colocar vários tesouros, várias carroças cheias de joias e moedas de ouro, prata. E mesmo assim não dava certo. O rei teve que colocar todas as riquezas dele, todos os tesouros do reino da sacola. E mesmo assim estava muito leve para o lenhador. Então o lenhador chegou assim: não, vamos parar por aqui mesmo, porque não podemos ficar aqui perdendo tanto tempo. Pelo que parece não tem mais o que ser colocado, eu vou fechar aqui a sacola e vamos embora. Então o grupo foi embora com todos os tesouros do reino. O rei, depois, sozinho no seu castelo, começou a ficar irritado. Ele não admitia que havia perdido tudo para esse grupo. Então ele chamou um exército e ordenou que ele fosse atrás do grupo, pegasse o lenhador e o trouxesse de volta com as suas riquezas. O exército foi em direção ao grupo e o grupo, ao perceber, pediu para que o assoprador, né, o homem que assoprava apenas com uma narina e era capaz de fazer com que vários moinhos girassem, né, fizesse alguma coisa. O assoprador simplesmente deu uma assoprada e todo o exército saiu voando. O rei, ao saber disso, se convenceu de que não havia nada para fazer e aceitou seu destino. Enquanto isso, o grupo foi feliz, aproveitando as suas riquezas e tiveram uma vida muito agradável.